Pai do Senhor, irmãos, Deus abençoe a sua vida, Deus continue abençoando a sua casa. Estamos aqui de volta para mais uma aula dentro da doutrina de Deus, que é a matéria que nós estamos estudando a partir de agora. Semana passada nós postamos aí a primeira aula, onde nós falamos um pouco sobre a existência de Deus e algumas provas filosóficas que nos mostram a existência de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os atributos que Deus comunica ao ser humano. Amém? Deus abençoe uma vez mais. Convido você para a gente mergulhar um pouco nesta matéria, nesta segunda aula, tá bom? Vamos lá. Atributos comunicáveis, aqueles que ele compartilha, com os seres humanos. O que são atributos? São particularidades destinadas a alguém. Então, neste caso, são particularidades dadas a Deus que ninguém tem. É sobre esses atributos que nós vamos estar conversando com os irmãos aqui e de um certo ponto até explicar para os irmãos essa ideia de atributos comunicáveis, tá? Dentro desta aula aqui. Consideramos os atributos de Deus que são comunicáveis ou partilhados conosco. Outro ponto a se destacar é que a lista de atributos listada neste texto, na categoria de comunicáveis, é bastante comum. Então pode haver outras que vocês vão achar por aí, se vocês procurarem. E isso é de suma importância para o aluno de teologia procurar sobre isso, certo? Então procure, que você vai achar. Aqui é resumido a ideia, até porque o espaço é curto, e também por ser um curso básico, não teria como se aprofundar muito sobre este assunto. Mas você pode procurar aí em livros, em materiais teológicos, você vai encontrar muito mais a respeito dos atributos do Senhor, certo? Vamos lá. Aqui a gente, uma aula que nos listou aqui 5 tópicos aqui que nós vamos falar sobre esses atributos comunicáveis de Deus. Primeiro, os atributos que descrevem o ser de Deus. Nós vamos falar sobre a espiritualidade e a invisibilidade de Deus. Vamos falar sobre os atributos mentais, que é o conhecimento e sabedoria, a onisciência de Deus. Vamos falar também sobre os atributos morais. Aí nós vamos falar um pouco sobre a bondade, o amor, a santidade, a retidão, ou a justiça, que é a mesma coisa, zelo e ira, Falar esse Deus que é bondoso, esse Deus que excede em amor, santidade, retidão, justiça, Zelo e ira. E sobre todos esses pontos aí que nós vamos tocar aqui juntamente com os irmãos. Falar sobre atributos de propósitos. A vontade de Deus em geral, destinações dos aspectos da vontade de Deus e a onipotência e soberania de Deus, certo? E por último também, eu marquei aqui, nós vamos falar sobre os atributos incomunicáveis de Deus, que vai falar sobre a independência de Deus, a imutabilidade de Deus, a infinidade de Deus, a unidade de Deus e a simplicidade de Deus. Então, todos esses atributos dados ao Senhor, dentro de cada tema, a gente vai aqui, juntamente com os irmãos, extrair algumas lições para o nosso conhecimento. Como eu já falei para os irmãos no início, o curso é básico, irmãos. Eu apenas ligo a lâmpada do quarto para os irmãos entram e começam a vasculhar e se aprofundar em cada tema, tá bom? Então vamos lá.
Atributos que descrevem o ser de Deus, a espiritualidade. Cabe aqui algumas perguntas. De que Deus é feito? Ele é feito de carne e osso como nós? Certamente que não. Deus é feito de alguma matéria ou é apenas um pensamento? A palavra de Deus vai nos dizer que Deus é espírito, João 4:24. Dentro dessa ideia de espiritualidade, houve uma situação ali no próprio capítulo 4 do Evangelho de João, que a mulher que foi indagar ali, a mulher de Samaria ali que foi indagada, ou ela melhor indagou o Senhor, aonde era o lugar correto de adoração, se era no Monte Gerizim ou se era no templo. O Senhor vai falar para ela que não importava, né, o lugar, mas que Deus era espírito e que os verdadeiros adoradores o adorassem em espírito e em verdade, descartando assim a ideia do lugar físico. Né? Os irmãos conhecem a história. E o Senhor falou para ela ali que independe do lugar físico que você estiver. Importa que você adore o Senhor em espírito e em verdade, porque Ele é espírito, e sendo um espírito, Deus não está limitado a um lugar. Deus não é uma matéria a estar limitado a trabalhar somente em um lugar, somente em um espaço. Deus é fora do tempo, Deus é fora do espaço, Deus é fora do lugar, Ele está em todo o lugar. Mas qual foi essa ideia? Por que Deus tratava com o povo desta forma? Ele vai alertar eles em Êxodo capítulo 20, no verso 4, justamente para que eles não fizessem imagem de esculturas para si. Porque tudo que o homem fosse fazer, irmãos, ele iria fazer daquilo que ele viu, do conhecimento dele. E não tem nada nesta terra, irmão, que possa se comparar. Não tem nada nesta terra que possa parecer. Não tem nada nesta terra que possa ser igual ao que Deus é de fato. Por quê? Porque Deus é espírito, ou seja, Deus não tem um corpo físico, nem é feito de qualquer espécie de matéria que tenha semelhança com sua criação. Então Deus já, desde o início, alertando o seu povo para que não fizesse imagem de escultura, porque não teria nada que viesse a ser comparado a Deus. Quando dizemos que Deus é espírito, não dizemos que é uma energia ou um pensamento, ou qualquer outra coisa. É uma espécie de existência que é diferente da criação, e na qual não há comparativos com a matéria. Então, Deus é espírito feito de que é esse espírito? Não sabemos. Qual a substância? Não temos ideia. Como ele foi feito? Não tem início, irmãos. Então não tem como a gente responder isso. Como a gente pode definir a espiritualidade de Deus? Vamos lá. A espiritualidade de Deus significa que ele existe como um ente que não é formado por matéria alguma, que não tem partes ou dimensões, que é incapaz de ser percebido pelos nossos sentidos físicos e é mais excelente que qualquer outra espécie da existência. Então, irmãos, assim, a gente crê, acredita na sua existência, que existe, que vê, que trabalha, que ouve, que peleja por nós, mas não tem nada que a gente possa comparar. Então, a espiritualidade de Deus, ela é real. Ela não é palpável, mas nós sentimos a sua presença. Dentro da espiritualidade também tem a invisibilidade de Deus. A invisibilidade de Deus significa que a essência total de Deus, tudo de seu ser espiritual, nunca será visível para nós. Todavia, Deus ainda se mostra a nós por meio das coisas visíveis e criadas. Jesus vai dizer: ninguém viu ao Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. João 6:46. Paulo também vai declarar: o único que é imortal
imortal e habita em luz inacessível, a que ninguém viu nem pode ver. 1 Timóteo 6:16. Devemos nos lembrar, irmão, de que essas passagens foram todas escritas após muitos eventos nas Escrituras, nos quais as pessoas viram algum tipo de manifestação externa de Deus. Por exemplo, bem no começo da Escritura, lemos que o Senhor falava com Moisés face a face. A gente já explicou para os irmãos que essa ideia de face a face era a intimidade que Deus tinha para com Moisés, porque a própria Bíblia vai dizer o que Moisés disse: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Êxodo 33:20. Então isso aqui já desconstrói a ideia ali de que Moisés tenha visto alguma coisa ali nesse sentido de Deus falar com ele face a face. Não, era a intimidade que Deus tinha. Mas tinha algo que acontecia chamado teofania, que é uma aparição de Deus. Nessa teofania, Deus assumiu várias formas visíveis para mostrar-se ao povo. Por exemplo, Deus apareceu a Abraão, Deus apareceu a Jacó, Deus apareceu ao povo de Israel, como uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Então Deus tinha, sendo espírito invisível, Deus tinha suas formas de aparecer ao seu povo. Deus vai aparecer a Abraão ali como um anjo do Senhor, o anjo de Deus. O próprio a personificação de Jesus Cristo ali era a própria ação de Deus ali trabalhando. As 70 autoridades de Israel também Deus se fez presente. A Manoá e a sua esposa, a Isaías, a outros. A manifestação visível muito maior de Deus que essa teofania do Antigo Testamento foi encontrada na pessoa do próprio Jesus. Ele mesmo diz: quem me vê, vê ao Pai. João 14:9. Os discípulos queriam ver quem era o Pai. E Jesus falou assim: ué, olha para mim. Quem me vê, vê ao Pai. Mas como veremos a Deus no céu? Nunca seremos capazes de ver ou de conhecer tudo de Deus. Pois Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento. Jesus afirma: bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus, Ele mesmo. Talvez não conheçamos a natureza dessa visão até que alcancemos o céu. Embora essa experiência não seja a visão exaustiva de Deus, será uma visão real de Deus, completamente verdadeira. 1 Coríntios 13:12. Haveremos de vê-lo face a face, e o veremos como ele é. 1 João 3, na cidade celestial, seus servos o servirão. Eles verão a sua face. Nós falamos na aula passada a respeito essa ideia de ver a Deus. Nós temos uma ideia sobre isso, irmãos, e acreditamos que no céu a visão não vai ser uma visão plena de Deus, em si uma visão de Jesus. Nós vamos ver Deus na pessoa de Jesus. A Bíblia nos dá entendimento para isso, pois ele é espírito, irmãos. Espírito não tem matéria. Espírito não é palpável. Então nós temos esta ideia, biblicamente falando, que nós vamos ver não a pessoa de Deus, mas vamos ver a pessoa de Jesus. Deus em Jesus, de fato, como ele é. Tá? Então, não fique triste se porventura você entenda ou acredite que você vai ver Deus. Irmãos, os discípulos queriam ver Deus também, eles olhem para mim. Então, olhando para Jesus, nós temos a visão de Deus. Amém? Eu vou ficar muito feliz se eu ver Deus, se eu ver Jesus, se eu ver o Espírito Santo. De igual modo, eu vou ficar muito feliz se eu ver Jesus, o Espírito Santo e Deus. Então, ou ver o Espírito Santo, o Pai e o Filho. E se eu ver só Jesus, eu vou também estar muito feliz.
Se eu tiver a visão só de Deus, eu vou estar muito feliz. Se eu tiver a visão só do Espírito Santo, eu vou estar muito feliz. Não tenho problema nenhum em acreditar em ver Deus. Eu só estou explicando que com o que a Bíblia nos deixa, com o que a Bíblia nos mostra, tudo nos leva a crer que nós vamos ver a pessoa de Deus na pessoa de Jesus, que para mim está ótimo, irmãos. Eu não sei para você, mas para mim já vai estar ótimo, tá bom? Atributos mentais, conhecimento ou atributos de onisciência, né? Que Deus conhece, o que Deus sabe. O conhecimento de Deus pode ser definido como se segue. Eliú diz: Deus tem um perfeito conhecimento. Jó 37,16. João diz que Deus sabe todas as coisas. João 3:20. A qualidade de conhecer todas as coisas é chamada de onisciência. A definição dada acima explica a onisciência mais detalhadamente. Ela diz, primeiro, que Deus conhece plenamente a si mesmo. Eu não conheço a si mesmo. Eu não me conheço, irmãos. Eu não passei por todas as situações na minha vida para que eu viesse me compreender. Eu não sei, por exemplo, qual vai ser a minha atitude quando Deus escolher recolher minha mamãe. Eu não sei. Eu não sei qual vai ser a minha atitude quando outras pessoas mais próximas a mim, quem sabe, Deus escolher recolher antes de mim. Eu não sei se isso vier a acontecer. Então, inúmeras situações na vida da gente que a gente não sabe ainda como a gente agiria em determinadas situações. Porém, quando a gente fala de Deus, Deus sabe de todas as situações possíveis e inimagináveis. Ele já tem o conhecimento de todas as situações possíveis. Esse é um fato espantoso, já que o próprio ser de Deus é infinito ou ilimitado. Ou seja, Deus conhece todas as situações possíveis de si mesmo e ele sendo um ser ilimitado. Esse fato é sugerido por Paulo quando ele diz: o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o homem? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o próprio Deus ou o Espírito Santo. 1 Coríntios 2, 10 e 11. O conhecimento de Deus tem de todas as coisas reais, aplica-se à totalidade da criação, pois nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descobertos e expostos diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. O salmista vai dizer no Salmo de número 139, se não me falha a memória: onde eu vou me esconder? Se eu for no céu, o Senhor está. Na terra, o Senhor está. Debaixo da terra, o Senhor está também. O Senhor vê, conhece e sabe todas as coisas. Deus também conhece todas as coisas possíveis, incluindo os eventos que podem acontecer, mas realmente não acontecem. Por exemplo, Jesus afirmou que Tiro e Sidom teriam se arrependido se os milagres de Cristo tivessem sido operados lá naquele tempo. Mateus 11:21. Jesus acontece não só das coisas que acontecem, das coisas que poderiam acontecer, mas não aconteceu por ação humana. Esse é o nosso Deus, conhece todas as coisas que acontecem e aquelas que poderiam acontecer pela atitude que o homem tivesse tomado. Isso significa que Deus está sempre plenamente cônscio de tudo. Se ele desejasse dizer o número de grãos da areia, da praia ou o número das estrelas do céu, não teria problema nenhum. Deus não teria que começar a contar isso agora para passar. Não. Se fosse questionado e ele quisesse responder, antes de você elaborar a pergunta, ele já iria te responder a quantidade de grãos
e a quantidade de estrelas no céu, porque Deus conhece todas as coisas. Salmo de número 90 e o verso de número 4, tem uma referência aqui. Vamos ler o Salmo de número 90 e o Salmo de número 4, que diz assim, Salmo de número 90 e o verso 4. Porque 1000 anos são os teus olhos, como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Já imaginou? Isso dando uma referência para nós. Os olhos do Senhor, quando olha para um dia como 1000 anos, é a mesma coisa. O conhecimento dele de hoje é o mesmo que ele teria de tudo que pudesse vir a acontecer há 1000 anos na frente. Outro ponto aqui, Isaías 46, tem algo interessante aqui também que o Senhor nos mostra. 46, verso de número 10. Olha que olha o conhecimento deste Deus. Que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Este Deus conhece ou não conhece todas as coisas? A sabedoria também de Deus está entre os atributos mentais. Vamos lá. As Escrituras afirmam a sabedoria de Deus em geral em diversos lugares. Ele é chamado o único Deus sábio, Romanos 16, 27. Jó diz que a sabedoria de Deus é profunda, Jó 9, 4. Deus é que tem sabedoria e poder, Jó 12 e 13. A sabedoria de Deus é também mostrada em nossa vida individual. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. A sabedoria de Deus, ela é tremenda. A sabedoria de Deus é claro, é parcialmente comunicável a nós. Nós temos apenas uma fagulha, algo bem assim sucinto desta sabedoria que nós usamos no dia a dia para que nós possamos viver neste mundo. Podemos confiadamente pedir sabedoria a Deus quando necessitamos dela, porque Ele promete em sua palavra. Abre aspas. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e ser-lhe-á concedido. Tiago, capítulo 1, verso de número 5. Essa sabedoria ou habilidade para viver neste mundo vem primeiro pela leitura da palavra de Deus e segundo pela obediência à sua palavra. Quem quer sabedoria, peça a Deus e Ele está de ponto a fazer. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deus perguntou para Salomão: o que é que você quer? Eu quero sabedoria. Porque ele queria saber entrar e sair diante do povo de Deus. Um ponto interessante: quando você se preocupa com as coisas de Deus, Deus automaticamente te eleva a um patamar diferenciado dos outros homens. Então Deus é um Deus sábio. Atributos morais. Vamos falar sobre a bondade de Deus. A bondade de Deus significa que Deus é o padrão final do bem e que tudo que Deus é e faz é digno de aprovação. Porém, tudo que Deus faz é digno de aprovação é um questionamento. Aprovação de quem? Porque se é digno de aprovação, alguém aprovou o que Deus fez. Ora, quem é que aprova isso? Sendo Ele mesmo. É digno da sua própria aprovação. Vamos lá, Jesus sugere isto quando diz que não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Lembra quando aquele jovem rico foi falar com o seu bom mestre?
Ele estava preocupado em querer saber o que ele precisava fazer para ser salvo. O Senhor responde dizendo: bom, não repreenderam pelo mestre, mas bom só existe um, que é o Pai que está no céu. A bondade de Deus, irmãos, ela é muito grande. Nós não temos capacidade de medir, de compreender o tamanho da bondade de Deus. Nós entendemos bondade por aquilo que nós recebemos de bondade. Se alguém é bom comigo, eu sou bom para com ele. Se alguém é mal para comigo, se eu não posso ser mal com ele, eu também não faço bem para ele. Isso são atitudes nossas, de seres humanos, né? Embora que contrário à palavra de Deus. Pois a Bíblia diz que aqui nós devemos amar ainda mais esses que fazem mal e que torcem e que trabalham contra nós. Porém, a bondade de Deus, irmãos, ela vai além daquilo que nós possamos imaginar ou pensar. Então, nossa definição também é afirmar que tudo o que Deus faz é digno de aprovação. Vemos evidência nisso na narrativa da criação. E Deus viu tudo o que havia feito. E tudo havia ficado muito, muito bom. Isso foi o que Deus fez. Lemos também que Deus não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Jesus nos ensina que muito mais que qualquer pai terreno, nosso Pai Celestial dará coisas boas aos que lhe pedirem. Jesus vai dizer assim: bom, você sendo mal, fará coisas boas ao teu filho, então quanto mais Deus, a bondade de Deus é algo que não tem e não cabe dentro do nosso entendimento de querer compreender o que é isso. Paulo vai escrever: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Então, Deus não é só bondoso, como ele compartilha também, ou nos instiga também a exercer esta bondade aos homens. A bondade de Deus está intimamente ligada a várias outras características de sua natureza. Por exemplo, a misericórdia e a graça de Deus podem ser vistas como dois atributos separados ou como aspectos específicos da bondade de Deus. A misericórdia de Deus significa a bondade de Deus para os que estão em miséria e angústia. E a graça de Deus significa a bondade de Deus para quem merece somente punição. A graça como bondade de Deus, especialmente mostrada a quem não a merece, é vista muitas vezes nos escritos de Paulo. Ele enfatiza que a salvação pela graça é o oposto de salvação pelo esforço humano, pois a graça é o dom livremente dado, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Lembrando que, segundo Coríntios capítulo 12, se eu não me engano, versos 7, 8, a Bíblia vai dizer que Paulo vai orar ao Senhor para que lhe tirasse o espinho da sua carne. Por 3 vezes ele ora e o espinho não é retirado. Paulo, um dos maiores ganhadores de alma, um dos maiores pregadores do Evangelho, um dos maiores espalhador do Evangelho, um homem que tinha um crédito com Deus, foi levado até o 3º céu. Mas no dia que ele orou, por 3 vezes, não uma nem 2, mas 3 vezes, ao Senhor, Deus não tirou o espinho. E disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. Uma lição, irmãos, aqui. O fato de você ter intimidade com Deus não quer dizer que Deus vai te responder o que você quer todas as vezes que você orar a Ele. Vai haver momentos que Ele vai dizer não, e vai haver momentos que Ele vai dizer: a minha graça te basta. E você segue o barco e continua, tá? O amor de Deus também, um dos atributos morais. O amor de Deus significa que Deus se dá eternamente a outros.
Eu tenho amor pelo meu filho, pela minha filha, a ponto de dar a minha vida por eles. Nossa, que legal. Como você também tem amor pelo seu filho, sua filha, e a ponto de dar a sua vida por eles. Bom, até aí nós estamos iguais para com o Pai, que o Pai deu também o seu filho por amor. A diferença é que nós demos a nossa vida pelos nossos. Deus deu a vida por todos, né? Eu tenho coragem de dar minha vida pelos meus filhos, mas pelo filho da vizinha, será que eu tenho? Você tem? Não, não temos. Então, é por isso que a Bíblia diz, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal. Esse tal aí é que faz toda a diferença. Não tem um amor igual. Há quem diga que amor verdadeiro, amor de mãe. Eu não discordo. Porém, quando nós colocamos o amor de Deus, ninguém compara-se ao amor de Deus, ao que Deus fez, ao que Deus realizou, ao que Deus proporcionou ao dar o seu Filho único. Não por um nem por dois, mas por todos que queiram. Todos que queiram. Deus, ao dar o seu Filho, deu a oportunidade para que todos se cheguem a Ele. Então tem que se achegar a Ele. O amor de Deus é um amor que não tem explicação racional. Tá? Esse amor só é entendido pela fé. A santidade também é um dos atributos morais. A santidade divina significa que Deus é separado do pecado e dedicado a buscar a própria honra. Então, santidade significa que nós somos chamados também por Deus a ser santo, porque este Deus não é santo. Este Deus é 3 vezes santo, como está escrito em Isaías. Os serafins cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A palavra santo é usada para descrever ambas as partes do tabernáculo. Por exemplo, o tabernáculo em si mesmo era um lugar separado do mal e do pecado do mundo. E a primeira sala que nele havia dedicada ao culto divino era chamada de santo lugar. Mas então Deus ordenou que houvesse um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Então o lugar já era santo. Conforme você ia caminhando para se adentrar no lugar santíssimo, havia um véu que fazia esta divisão. E não era qualquer um que entrava ali. Somente o sumo sacerdote adentrava ali, depois de prestar o sacrifício lá fora, e o sacrifício for aceito, ele adentrava para então levar o sacrifício adentro, interceder pelo povo e por ele. Então, santo ontem, santo hoje mais do que ontem, santo amanhã mais do que hoje. Se nosso Deus é santo, nós temos que seguir também esta santidade. A santidade de Deus proporciona o padrão a ser imitado. Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Levítico 19:2. Vamos lá. Os crentes do novo pacto são também exortados a se esforçar para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. E ao reconhecer que a disciplina de Deus nos é dada para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Hebreus 12:10. Nosso Deus é santo. Dentro dos atributos morais também nós temos a retidão ou a justiça de Deus. Então, retidão e justiça vai ficar a mesma coisa. A retidão divina significa que Deus sempre age de acordo com o que é certo, e Ele próprio é o padrão final do que é certo. Aonde Deus olha e estabelece um padrão de retidão e justiça, olhando para si mesmo, porque na face da terra não tem ninguém que possa ser tomado como padrão de retidão, de justiça. Somente o Pai, somente o Filho, o Espírito Santo tem esta prerrogativa.
Com grande êxito, Abraão apela para o caráter justo de Deus quando ele diz, Gênesis 18, 25, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Quando Abraão exclama, ele está dizendo, fique tranquilo, o Deus que é justo realizará e julgará com justiça toda obra que for colocada diante dele. Isaías 45, 19 diz de si próprio, eu, o Senhor, falo a verdade. Eu anuncio o que é reto. Como resultado da retidão de Deus, é necessário que ele trate as pessoas de acordo com o que elas merecem. Assim é necessário que Deus puna o pecado, porque o pecado não merece recompensa. É errado e merece punição. Quando Cristo morreu para pagar a penalidade de nossos pecados, ele demonstrou que Deus era verdadeiramente justo, porque puniu apropriadamente o pecado, embora tivesse perdoado o seu povo dos seus pecados. É bom a gente entender, irmãos, que Deus perdoou os pecados dos pecadores. Deus detesta o pecado, mas ele ama o pecador. Com respeito à definição de justiça dada assim, podemos perguntar, o que é justo? Em outras palavras, o que deve acontecer e o que deve ser. Aqui devemos responder que qualquer coisa que seja conforme o caráter moral de Deus é certo. Mas por que qualquer coisa que se conforme ao caráter moral de Deus é certo? Como é que a gente chega a essa conclusão? De fato, Deus é o padrão final do que é reto, portanto, não há padrão fora de Deus pelo qual possamos medir a retidão ou justiça. Se Deus está falando que é certo, é certo. Se Deus está falando que é reto, é reto. Se Deus está falando que é errado e acabou. Não cabe a nós discutirmos e tentarmos extrair desta expressão de Deus e procurar achar algum ponto negativo naquilo que Deus está colocando. Não foi isso que Jó fez? Em resposta ao questionamento de Jó a respeito de Deus ter sido justo em seu tratamento com ele, Deus respondeu: você vai pôr em dúvida a minha justiça, Jó? Vai condenar-me para justificar-se? Jó 42, 2 e 9. Então, Deus não precisa dar explicações a respeito da sua justiça. O nosso olhar, a nossa compreensão é limitada ao hoje, ao ontem, ao hoje e ao agora, não ao amanhã. Deus, quando ele diz ser justo pela ação que ele está agindo e sentenciando como justo, ele está vendo a eternidade, não ontem e o hoje, como eu e você pode muito bem fazer. O amanhã a gente trabalha em cima de especulações, em cima de achismo. Deus, ele olha no que ele vê na eternidade. Para Deus não tem ontem, não tem hoje, não tem amanhã. Quando ele olha a eternidade por completo. Então só ele pode dizer que suas ações são justas. E se ele está dizendo que é justo e acabou. Deus não precisa explicar a retidão de suas ações a Jó, porque Deus é criador e Jó é criatura, certo? Devemos, portanto, continuamente agradecer e louvar a Deus pelo que ele é, porque, abre aspas, todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erro, justo e reto. Ele é, Deuteronômio 32 e 4. Falando do zelo de Deus também, essa palavra tem o significado de estar profundamente comprometido em buscar a honra ou bem-estar de alguém, de si próprio ou de outra pessoa. Deus é um Deus zeloso. Ele vai dizer, Êxodo 20, verso 5, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou um Deus zeloso. O zelo divino significa que Deus continuamente procura proteger a sua própria honra. Deus não fará nada que venha trazer dano à sua honra. Ou seja, todas as ações, tudo aquilo que Deus faz, em nada vai poder trazer
é detrimento à sua imagem, à sua palavra ou à sua honra, certo? Não é errado Deus procurar a própria honra, contudo, porque ele a merece plenamente. Deus muitas vezes admite que suas ações na criação e na redenção feitas para a sua honra. Falando da decisão de suspender o julgamento sobre o seu povo, Deus diz: por amor de mim mesmo, por amor de mim mesmo eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei minha glória a nenhum outro. Isaías 48:11. Espiritualmente sadio para nós quando assentarmos em nosso coração o fato de que Deus merece toda a honra e glória de sua criação e que é justo ele procurar a própria honra. Apenas ele é infinitamente digno de ser louvado. Quando eu procuro a minha honra, eu estou descredenciando Deus que fez todas as coisas. Deus age em prol de guardar a sua palavra, a sua honra, a sua imagem. Todas as ações de Deus são voltadas neste sentido. Por isso ele é bom, por isso ele é justo, por isso ele é santo, por isso ele é zeloso. Falando também sobre os atributos morais, temos a ira de Deus. A ira de Deus, manifestada contra o pecado, está, portanto, intimamente ligada à santidade e justiça divina. A ira de Deus significa que ele odeia intensamente todo o pecado, não o pecador. Deus vê a idolatria do povo de Israel e diz a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado, duro. Quando eles querem uma coisa, eles vão até o final. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Êxodo 32, 9 e 10. Posteriormente, Moisés diz ao povo: lembre-se disto e jamais esqueçam como vocês provocaram a ira do Senhor, o seu Deus, no deserto. Até mesmo em Horebe vocês provocaram a ira do Senhor, e ele ficou furioso a ponto de querer exterminá-lo. Se tem uma coisa que acende a ira de Deus, é a idolatria do povo. Quando você tira Deus do lugar de honra, quando você tira Deus do lugar soberano que ele é, para tentar colocar o eu, no seu caso o seu eu, o meu eu, as nossas ações, e começamos a adorar e procurar esta glória para si, Deus fica irado com essa ação. E Deus intenta, sim, em querer destruir todos que o trocam por ídolos ou situações do seu dia a dia, né? Deus age desta forma. A doutrina da ira de Deus na Escritura não está limitada ao Antigo Testamento, como alguns têm julgado erroneamente. Lemos em João 3,36 que quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus não estava reservada e não foi reservada somente ao velho, mas ao novo também. Você vê, por exemplo, quando Ananias e Safira tentaram enganar o Espírito de Deus, que é o próprio Deus. Foram fulminados pela mentira. Esse também, irmãos, é um atributo pelo qual devemos agradecer e louvar a Deus. Nós devemos louvar a Deus pela ira de Deus, sim. A princípio pode não ficar claro como isso pode ser feito, visto que a ira parece ser um conceito negativo. Todavia é útil para nós perguntar a que Deus se assemelharia se ele fosse um Deus que não odiasse o pecado. Nós devemos agradecer a Deus pela sua ira, porque a ira está relacionada ao pecado. Então Deus tem que ter uma ação energética, incisiva em cima disso. Ele seria um Deus que teria prazer no pecado, ou ao menos não se perturbaria com ele. Já pensou um Deus que não ligasse para o pecado? Então, por isso nós devemos agradecer a Deus pela ira que se acende nele contra o pecado. Ele seria um Deus que teria prazer no pecado, ou ao menos não se perturbaria com ele. Esse tipo de Deus não seria digno de nossa adoração, pois o pecado é odioso e é digno de ser odiado.
Quando meditamos sobre a ira de Deus, ficamos espantados em pensar que nosso Senhor Jesus Cristo suportou a ira de Deus devido ao nosso pecado, a fim de que pudéssemos ser salvos da ira. Romanos 3, 25, 26. Nesse assunto é apropriado para nós odiar o pecado, mas amar o pecador, como o ditado popular evangélico prescreve. Tá? Então, dentro da ira de Deus, nós temos que amar o pecador e detestar o pecado. Atributos de propósitos de Deus. Vamos falar um pouco sobre a vontade. A vontade de Deus é o atributo pelo qual ele aprova e determina de origem a cada ação necessária para a existência e atividade de si próprio e de toda a criação. A vontade de Deus em geral. A palavra traduzida por faz, enérgio, operar, realizar, efetuar, produz, está no partícipe presente e sugere uma atividade contínua. A frase poderia ser mais explicitamente traduzida por quem continuamente efetua tudo no universo de acordo com o conselho da sua vontade. Ninguém pode parar ou barrar a vontade de Deus pré-determinada, pré-estabelecida. A vontade de Deus vai ser colocada em prática conforme os dias, conforme os meses, conforme os anos que já fora determinada por Deus. De fato, Atos 4, 27 e 28 diz assim: de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Ainda que o homem pense que ele está agindo conforme a sua vontade, nada mais está fazendo do que sendo feita a vontade de Deus dentro da vontade que o homem acha que está fazendo dele. Deus é sábio ou não é. Isso sugere que não simplesmente o fato da morte de Jesus, mas todos os eventos detalhados, conectados com ela, foram predestinados a ocorrer com ou pela vontade de Deus. Tiago 4, 13 e 14, 14 e 15 diz: às vezes é a vontade de Deus que os cristãos sofram. Por exemplo, é visto em, abre aspas, é melhor sofrer por fazer no bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer. 1 Pedro 3,17. Atribui muitos eventos, mesmo os eventos maus, à vontade de Deus, contudo, muitas vezes causa mau entendimento e dificuldade para os cristãos. A vontade de Deus, ela não está pré-estabelecida só para que eu e você venhamos passar por situações boas. Dentro desta vontade de Deus também está a vontade que nós passamos algumas dificuldades e que até venhamos sofrer e dar até a própria vida em prol do Evangelho, como aconteceu com os discípulos, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Parece estranho, mas a vontade de Deus em tudo, irmãos, ela é louvável, ainda que mal compreendida, mas é entendida pela fé, sabendo que Deus faz tudo em prol de nos abençoar, não segundo a nossa vontade como queremos, mas segundo a vontade dele já pré-estabelecida. Vamos lá. Distorções nos aspectos da vontade de Deus. Com toda certeza, a distinção entre os aspectos da vontade de Deus fica evidente em muitas passagens escritas. Segundo Moisés, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. O famoso Deuteronômio 29, 29. As reveladas, nós sabemos de antemão. As que não são reveladas, nós vamos passar, mas crendo e sabendo que Deus está por trás, agindo e trabalhando por nós. Vontade preceptiva ou vontade mandamental.
tal. Essa vontade revelada de Deus é a vontade declarada de Deus a respeito do que devemos fazer ou a respeito do que Deus ordena que façamos. A vontade secreta de Deus, por outro lado, normalmente haverá de incluir os seus decretos ocultos pelos quais ele governa o universo e determina tudo o que vai acontecer. Porque a vontade secreta de Deus tem que ver com os eventos decretados para o mundo. Esse aspecto da vontade de Deus é algumas vezes também chamado de vontade decretatória. Vai acontecer. Há diversos exemplos onde a Escritura menciona a vontade revelada de Deus. Na oração do Senhor, a petição, abre aspas, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É uma oração dada às pessoas, que as pessoas venham obedecer à vontade revelada de Deus, seus mandamentos sobre a terra e como eles são obedecidos no céu, isto é, plena e completamente, que a vontade que for estabelecida no céu venha a ser estabelecida também na terra através dos homens. Outro exemplo é encontrado em Gênesis 50, 20. José disse a seus irmãos, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Aqui a vontade revelada de Deus aos irmãos de José era que eles o amassem, não o vendessem para ser escravo. Não que fizessem planos para matá-lo, mas a vontade secreta de Deus era que na desobediência dos irmãos de José, o bem maior pudesse ser feito quando José, tendo sido vendido como escravo ao Egito, ganhasse autoridade sobre a terra e fosse capaz de salvar sua família. Então, essa vontade reveladora de Deus se fez presente dentro daquilo que os irmãos de José queriam fazer com ele. Então, naquele momento não fora revelada, mas no final da trajetória, quando José é então colocado como o segundo homem mais importante do Egito, se mostra então a vontade de Deus lá naquela ação dos irmãos de José. A vontade de Deus vai ser prevalecida, custe o que custar. Ninguém vai impedir a vontade de Deus. A onipotência ou poder incluído sobre a soberania, atributos de propósito de Deus. Vamos lá. Os atributos de propósito. A onipotência de Deus significa que Deus é capaz de fazer toda a sua santa vontade. O termo onipotência é derivado de dois vocábulos latinos, omni, tudo, e potens, poderoso, significa todo poderoso. Não há quaisquer limite quanto ao poder de nosso Deus. Vamos lá. A pergunta retórica: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Não. Tudo é possível ao Deus Todo-Poderoso. Certamente sugere nos contextos em que ela ocorre que nada é demasiadamente difícil para o Senhor. De fato, Jeremias diz a Deus, nada é difícil para ti. Jesus disse, para Deus todas as coisas são possíveis. Paulo disse que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus é todo poderoso e ninguém pode se comparar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Os atributos incomunicáveis de Deus. Atributos de Deus são suas perfeições reveladas nas Escrituras ou em sua relação com a criação, que constitui sua essência. Os atributos incomunicáveis de Deus são aqueles que pertencem exclusivamente a Deus. Nós falamos dos atributos comunicáveis, que Deus relaciona-se conosco, agora desses atributos incomunicáveis. A independência de Deus em sua existência, ele é a causa da existência de todas as coisas, né? Tem uma pegadinha quando ele diz, Deus existe? Não, Deus não existe. Por quê? Porque tudo que existe emana de alguma coisa já existente. Então Deus não existe. Por quê? Deus é autoexistente. Ele não depende de nada que existe para existir.
ti. Então, a independência de Deus em sua existência, em seu relacionamento, ele não precisa se relacionar com ninguém além de si mesmo. Nos seus pensamentos, seus planos e sua vontade se originam nele próprio, ele não depende de ninguém. Em suas ações, Deus não precisa de autorização, de auxílio para realizar a sua vontade. A imutabilidade de Deus em seu ser. Não pode haver decréscimo ou acréscimo no que é perfeito. Deus pode ser mais perfeito? Não, nem menos. Ele é a própria perfeição. Em sua vontade, o propósito de Deus é o mesmo e não muda. O seu poder independente e ilimitado é responsável pelo cumprimento fiel do seu desígnio. Em suas promessas, as promessas de Deus são a expressão natural de sua essência imutável. Deus não muda. Quem muda são os homens que recebem as promessas de Deus. Vamos lá. Já na profecia do profeta Malaquias temos uma das afirmações mais conhecidas acerca da imutabilidade de Deus. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias 3:6. Tiago escreve: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1:17. Na verdade, a imutabilidade é indivisível a outros atributos de Deus, como, por exemplo, sua eternidade, perfeição, sua onisciência, etc. Se Deus é autossuficiente, eterno, perfeito e conhecedor de tudo, é completamente ilógico a possibilidade de ele mudar. Deus não muda. A infinidade de Deus. Deus no tempo. Deus é eterno. Deus não tem começo, Deus não tem meio, Deus não tem fim. Isaías vai dizer: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Já estava. Antes. Não tem meio, não tem fim. Já estava. No espaço, esse aspecto da infinidade de Deus está relacionado ao seu tamanho e à sua presença. Deus não pode ser maior do que ele é. Ele não pode crescer mais. Ele é grande, ele é o Deus do espaço, da eternidade. Não tem espaço para mais ninguém. A imensidão de Deus no seu tamanho. O termo é utilizado para descrever a infinidade de Deus em relação ao espaço. As pessoas cientistas olham para o espaço e acham que o espaço é grandiosíssimo. Deixa eu te dar um alerta aqui: Deus é maior do que esse espaço grandiosíssimo que você acha que ele é. A onipresença de Deus, a presença de Deus está em todos os lugares. A unidade de Deus. Este atributo destaca o fato de que apenas um ser divino. Em outras palavras, podemos entender que Deus é o único Deus, todo-poderoso. Não há Deus fora deste nosso Deus que nós cremos e acreditamos. A simplicidade de Deus. Esta é a perfeição de Deus que nos ensina que Deus está livre de qualquer divisão. Ele não é composto em sua essência, pois o que se compõe em parte foi composto, e não é autoexistente. Deus é plenamente cada um de seus atributos. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe este estudo maravilhoso que nós acabamos de ter. Deus continue abençoando você, abra sua mente, abra seu coração para que nós possamos compreender cada vez mais a palavra de Deus. Você que gostou, você que assistiu, compartilhe esta aula com alguém que você acha interessante, que possa ouvir, que esteja precisando. E compartilhando nos ajude também, seja mais um inscrito, nos ajude a crescer o canal, para que a gente possa dia após dia
postar vídeos aqui e mais pessoas serem alcançadas. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Se Deus não voltar, semana que vem nós estaremos aqui para a nossa terceira aula falando sobre a Trindade. Dentro da doutrina divina, nós vamos entender qual foi o trabalhar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Fique com Deus.